E aí pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo do Vlog Mediários e hoje estou com uma convidada super especial, a Bárbara, minha irmã. Pra quem não sabe, ela passou nesse ano de 2020 na Unifesp, tá no primeiro ano de medicina. E que ano, né, gente? Um ano muito doido. Então, a faculdade, o primeiro ano dela não foi um primeiro ano normal. Vamos descobrir como que tá sendo as experiências desse método online, à distância, enfim. Então, Bárbara, conta pro pessoal como que a Unifesp se organizou, quando começou o seu EAD e tudo mais. Então, a Unifesp ela começou o EAD em julho. Em maio, a gente teve a possibilidade de fazer matérias optativas e eu escolhi fazer uma matéria de Covid e outra matéria sobre cirurgia plástica. Aí a gente teve um tempo livre e em julho começou o nosso EAD oficialmente. Certo. E quais matérias você teve nesse primeiro semestre que já acabou, agora já tá até no segundo semestre? Quais são as matérias, qual plataforma o pessoal tá usando? A gente teve a grade normal, nenhuma matéria foi suprimida. Então, bioquímica, biofísica, biomol, bases, que daí engloba anatomia, neuroanatomia, histologia. E todos os professores eles foram instruídos a usar uma mesma plataforma, então a maior parte deles usa o Classroom. E nossos encontros geralmente também são no Google Meets. Um ou outro professor prefere o Zoom, mas quase sempre é a plataforma do Google que a gente está usando. Como que tá sendo as aulas? São todas ao vivo? Tem aula gravada? Como que vocês estão tendo essa interação com os professores? Então a gente está com um esquema que é assim, a gente tem no período da manhã, de segunda a sexta, o nosso momento síncrono. E no período da tarde é o nosso momento assíncrono. O assíncrono é o momento de estudo individual. Então é quando os professores mandam aulas gravadas, mandam lista de exercícios, que é o momento que a gente tem que resolver. E no momento síncrono é o momento que a gente geralmente tira dúvidas sobre a aula que a gente já assistiu previamente. Então é o momento de discussão dos exercícios, é o momento de tirar dúvidas da aula. Alguns professores que às vezes têm mais tempo, eles podem escolher dar aula no momento síncrono. Outros professores não querem fazer isso porque acaba sendo muito corrido, até entrar todo mundo na sala, até começar a falar, acaba perdendo muito tempo. Então eles gravam a aula e a gente assiste no período da tarde. Então ficou dividido assim. De manhã, as aulas ao vivo, a gente entra ou para tirar dúvida ou para ter aula, depende do professor, depende da matéria. No período da tarde, é o momento de estudo individual, a gente não tem aula à tarde. É o momento que a gente vai assistir essas aulas gravadas, resolver exercício, fazer trabalho em grupo. Então, falando aí de atividades mais avaliação, você já falou que tem aí uns estudos dirigidos, umas atividades que faz, como são essas atividades e como está sendo a avaliação? Pergunta que todo mundo está pensando, mas gente, como que faz prova no EAD? Conta pra eles, Bárbara. A Unifesp não está tendo provas no sentido tradicional, né? A gente está tendo um sistema de cumprido ou não cumprido. Então tudo vai ser levado em consideração. Todos os nossos trabalhos, todos os nossos resolver quiz depois da aula, estudo dirigido, apresentação, às vezes a gente tem um trabalho e uma apresentação final. Alguns professores às vezes passam simulados ou também provinhas, mas sempre em grupo, sempre com um tempo maior para resolver. Mas assim, não tem nota, né? Tudo vai ser considerado para ver se o aluno ele cumpriu a matéria ou se ele não cumpriu a matéria. Mas aí quando você faz uma atividade, tipo, você faz um simuladinho que você tem 2 horas pra fazer, você recebe uma porcentagem de acerto? Sim. Pra você saber, acertei 70 e tantos por cento, acertei 90%. Sim, você tem esse feedback, a gente tem o feedback, então, por exemplo, a gente usa muito o Google Forms, mas tem professor que às vezes só manda, por exemplo, uma lista de exercícios, pede pra gente entregar. A gente sempre tem uma devolutiva, sempre tem, você acertou 85 questões de 100, e aí depois a gente tem uma correção, e sempre valorizando mais, eu acho, assim, não só a quantidade de acertos que você fez, mas a discussão depois. Então, tirar dúvidas sobre esse simulado, fazer uma autoavaliação, falar o que você achou da matéria, quais foram as suas dificuldades. Então não é prova e nota naquele sentido tradicional. Meio que misturou todo o trabalho, todas as nossas atividades, presença, tudo isso está sendo levado em conta para se o aluno vai passar ou não na matéria. Legal, e você falou algumas matérias pro pessoal, listou aí biofísica, biomol, anatomia. Qual dessas você achou mais difícil? Qual você teve mais dificuldade? Por quê você acha também que você teve essas dificuldades? Na verdade, eu comecei a faculdade com algumas matérias em mente, achando que eu ia ter dificuldade.
Então eu achava que bioquímica ia ser a minha maior dificuldade. Eu tinha medo de biofísica, porque eu tinha dificuldade em física no cursinho. Mas quando eu comecei, eu percebi assim, que foi totalmente o contrário, né? Eu acabei me dando bem nessas matérias que são mais teóricas, me dando bem com o sistema online de tudo, assim, conseguindo aprender bastante, sentindo que eu tô aprendendo. E já com anatomia e neuroanatomia foi as matérias que eu tive mais dificuldade. Eu não sei se é porque não tô tendo aulas práticas, ou se foi meu jeito de estudar que eu acabei falhando, assim, deixando pra estudar, acumular, pra estudar só no final de um bloco, quando eu deveria ter estudado sempre, assim. Deixa eu acumular muita matéria, aí vai estudar anatomia é uma nova linguagem. Tipo, cada mini pedaço do seu corpo tem um nome, e daí, pra decorar tudo isso não é fácil. Então, eu acho que as minhas maiores dificuldades foram anatomia e neuroanatomia. Justamente porque você tem que estar sempre lembrando pra não esquecer o nome de nada. Aí depois junta tudo em músculo com osso, com órgão. E aí foi assim que eu mais senti dificuldade. Foi a sua mais difícil. E o que você mais gostou, no fim das contas? Eu acho que o que eu mais gostei foi embriologia e também fisiologia, que começou agora. Todas as fisiologias, assim. Então a Bárbara terminou o primeiro semestre, não sei se eu comentei isso no vídeo, agora já tá no segundo semestre. Mas e nesse bolo todo? O pessoal deve estar se perguntando, tá? Você não teve prática de anatomia, mas em algum momento você vai ter reposição das práticas? O que vai acontecer com as práticas? Porque agora não tá tendo como ter, né? Só o internato que tá voltando já. Mas o pessoal até o quarto ano aí tá com dificuldade das práticas. Na verdade, agora em novembro, o terceiro e quarto ano voltam no esquema de rodízio. Mas, assim, a expectativa é que a gente volte em janeiro ou no ano que vem, em fevereiro, e faça as nossas práticas indispensáveis, por exemplo, na anatomia. Eu acho que as práticas de histologia e embriologia, elas conseguiram ser substituídas, assim, porque o que a gente veria nas lâminas, os professores conseguem compartilhar com a gente as lâminas, às vezes até com mais definição, então, assim, melhores, né? Aconteceu. Agora, essas práticas de, por exemplo, laboratório de anatomia, a gente vai repor e vai repor ano que vem. Mas por conta da pandemia, né, todo o nosso cronograma ele foi alterado. Então a gente começou meio que em julho e nosso ano letivo vai até março. Geralmente não era assim. Talvez se ficar muito apertado ou se a gente não sentir que não deu muito certo assim as práticas, os professores falaram que no segundo ano da faculdade eles podem fazer matérias eletivas, matérias optativas, para a gente ter contato com as práticas, ter contato com alguma coisa que a gente sentiu que faltou no primeiro ano. Então, até 2022, assim, eu acho que a gente vai conseguir organizar todo o nosso calendário e suprir, assim, todas as matérias, todas as atividades práticas essenciais. Legal. Antes da gente comentar e fazer um panorama estudo tradicional com estudo novo, EAD, enfim, acho que é legal você falar de outras experiências que você teve também nesse seu primeiro ano, para o pessoal saber também, porque assim, é legal você entrar na universidade justamente para você vivenciar as coisas que a sua universidade te proporciona. Então eu tenho certeza que a Unifesp tem várias extensões, coisas legais, o que você conseguiu fazer, o que você tem feito extra. E a gente perguntou sobre férias, né? As férias foram normais. Começa falando das férias depois das atividades extras, vai. Então, por conta dessa alteração de calendário, por ter começado em julho, eu tive uma semana de férias em outubro. E só, assim. Dezembro eu não vou ter férias, eu vou ter os pontos facultativos, mas já volto no comecinho de janeiro, 2, 3 de janeiro, acho que a gente já volta. Então, no fim das contas, semana é tão tranquilinho, né? A gente ficou um tempo meio assim, sem ter nada no começo do ano, né? Então, agora a gente não vai ter férias de um mês, igual seria normalmente. E das atividades extras? Então, acho que tudo tá sofrendo um pouco, assim, de modificações, né? Então, as extensões, por exemplo, extensões mais práticas, por exemplo, o Abraços, que é uma extensão para você ir no hospital conversar com os pacientes. Teve que sofrer uma adaptação, então a gente está tendo, na verdade, encontros com os professores, palestras, virtualmente a cada 15 dias, não tá tendo as práticas. Ligas também. Eu tô fazendo parte de 2 ligas, que é a de oncologia pediátrica e a de cirurgia pediátrica. Então a gente só tá no esquema de ter aulas semanalmente ou a cada 15 dias, aulas teóricas. Eles tentam dinamizar assim o máximo possível. A gente usa alguns aplicativos, tipo o Kahoot, para ir respondendo as questões, ver quem fica na frente, fazer umas discussões mais práticas. Tentar envolver todo mundo para não ficar, exatamente, para não ficar muito chato, muito teórico assim.
mas a gente não tá tendo nenhuma atividade prática. Isso vai ficar só pro ano que vem, quando tiver, assim, segurança mesmo da gente voltar. Tem uma extensão também que tá dando um pouquinho de trabalho aí que a Bárbara tá fazendo. Como que é, Bárbara? Okay. A Bárbara é uma super editora, organizer do Braincons. Ah, tá. Seu maior orgulho. Ela ficou, tipo, teve entrevista, teve uma super seleção. E agora ela faz parte da comissão do Braincons. O que o pessoal não deve saber, ou alguém conhece, não sei se todo mundo conhece. Conta pra eles o que é. O Braincons é o nosso congresso médico da Unifesp e ele é um congresso internacional. Geralmente faculdades têm o seu congresso médico, mas o diferencial organizado pelos próprios alunos. O diferencial do Braincons é que ele é internacional, então ele é inglês, ele traz palestrantes de outros países, etc. E esse ano o congresso seria presencial, né? Teve que ser cancelado, acabou sendo online. Eu participei, assim, como ajudante, ajudar no que precisava para a realização desse congresso e eu gostei. E eu acabei fazendo parte do processo seletivo para fazer parte do comitê do congresso que vai acontecer ano que vem. Foi um processo seletivo, assim, bem diferente, né? A gente teve que fazer um texto, depois teve que fazer uma apresentação em grupo, depois a gente teve uma entrevista individual, e eu acabei passando por essas etapas, e agora eu faço parte do comitê, da parte do científico, para organizar o congresso do ano que vem. Então também é uma atividade que eu faço, semanalmente tem encontros, sempre a gente está tendo ideias para o nosso Instagram, pensando em fazer palestras também antes do evento, será que vai ser presencial ou se vai ser online, então eu faço essa... Tem bastante coisas, né, pra você organizar e tal, então a gente vai deixar aqui o Instagram deles pra vocês acompanharem também, é bem bacana. Recentemente teve um post super legal sobre o SUS, então acompanhem lá que tá bem legal. E em relação a tudo isso, né, tipo, você falou bastante coisa legal, o que você acha que foram os maiores pontos positivos desse ano que você tá gostando de fazer? Eu acho, assim, relacionado a começar a faculdade, assim, no EAD de uma forma geral. Não é o que a gente espera, né, porque eu acho que esse é o momento que a gente mais quer ir pra faculdade, mas eu não sinto que, tipo, o primeiro ano, tenha sido mais prejudicado, né. Eu acho que os anos que teriam a práticas, sim, eles vão sofrer um pouco mais pra repor e talvez tenham perdido alguma coisa. Mas pro primeiro ano, que é o que eu posso falar, eu senti que foi bem, assim, por ter muitas aulas teóricas, eu senti que deu pra levar muito bem no online. A gente perde a interação, a gente perde atividades práticas, mas assim, eu não senti que eu perdi conteúdo, eu não senti que eu aprendi menos por não estar fazendo prova, ou por não estar estando lá presencialmente. E tem até as facilidades, né? Muitas. Por exemplo, minha aula começa às 8, eu acordo todos os dias às 7h50, tomo meu café da manhã e venho pra aula. E dá tempo tranquilamente, né? Mas eu fico um pouco apreensiva pensando no futuro, porque eu penso quando voltar presencialmente, minha aula começa às 8, vou ter que acordar às 5 da manhã, aí vou ter todo o meu trajeto. As minhas aulas, que aqui eu tenho aula só de manhã, lá eu vou ter aula o dia inteiro. Então minha aula vai acabar às 6 da tarde, eu vou voltar pra casa, vou chegar em casa bem tarde. Em que momento estudar, né? Em que momento eu vou estudar, já que vai ter provas, né? E agora eu não tô tendo provas, geralmente todo trabalho, toda avaliação a gente tem um tempo, a gente pode acessar o nosso material, então provas no estilo tradicional geralmente geram mais ansiedade. Então eu fico apreensiva pensando como é que vai ser, porque eu acho que vai ser mais corrido e talvez assim, mais puxado pra mim, né? Uhum. Com certeza, acho que até pra gente já começar a falar um pouquinho do nosso comparativo, né? Tradicional, método tradicional e esse método novo EAD. Então acho que tem muita coisa que é super legal e que eu acho que o método tradicional deveria aprender e manter, né? Porque, por exemplo, isso que ela falou é perfeito. A gente sempre tem um deslocamento, tá chegando na faculdade, não sei o que, aula o dia inteiro, aulas longas, aulas cansativas. Você chega em casa super tarde e você só teve, tipo, aulas, você não teve quase nada de atividade pra você fazer, tipo, exercício e tudo mais. E você tem que estudar. No outro dia acordar cedo. E daí você começa a ter uma bola de neve. Então esse método, eu percebo, eles dividiram que de manhã tem aula, à tarde é um período de estudo. Então a tarde é totalmente destinado ao seu estudo. Isso seria ótimo. Então as aulas poderiam ser muito mais reduzidas e eles darem materiais, exercícios, coisas pra gente pesquisar. E daí talvez voltar com as provas, mas fazer uma coisa um pouco mesclada. Porque a gente tem esse método de 6 anos, sendo que os 2 primeiros anos são muito teóricos. A
em matérias básicas, né? E no fim das contas, o mais importante acaba sendo depois, a parte prática, você com o paciente e tudo mais. Então esses 2 anos iniciais, eles são muito ruins, com essas aulas do jeito tradicional. Então assim, se no futuro as faculdades olharem para esse momento, fizerem uma reflexão e tentarem fazer um estilo um pouco mais mesclado, acho que seria um grande benefício para todos os estudantes em termos de aprendizado, porque acho que a gente teria mais tempo de estudar, e é aí que a gente aprende, né? Como estar sozinho estudando. E fazer 2, que a gente teria mais qualidade de vida, mais saúde mental e tudo mais. Então eu vejo que isso foi uma coisa muito boa comparando com como eu tinha. Lógico que tudo que você falou é o que perde. Então, você perde a interação com os colegas, você perde a interação de estar lá no hospital, de estar com as atividades práticas, que é legal, que é uma vivência boa, e na atlética, enfim, tudo mais. Mas, em termos de conteúdo, acho que teve muito investimento em fazer algo para os alunos aprenderem, coisa que a gente nunca viu antes. Então, você nunca via antes o professor fazendo uma discussão para tirar dúvidas. Você tem... Eu tenho todo sempre. Eu acho que é uma tendência, né? Eu acho que o contato com o professor que você fala também acho muito legal. Eu não sei, porque eu nunca fiz nenhuma faculdade antes, então não tenho essa experiência. Mas eu achei os professores sempre muito próximos dos alunos, né? Então a gente tem grupos no WhatsApp com os professores, a gente tem e-mails, isso eu sei que sempre tem, né? Mas a gente tá sempre em contato com os professores, geralmente os professores, eles marcam, assim, uma reunião com a gente, de tempos em tempos. E essa reunião vai perguntar, e aí, como que está? Vocês estão gostando do estilo? Vocês não estão gostando? Que matéria tá indo bem? Que matéria a gente conversa com os professores para ver se eles mudam? Está puxado para vocês muito exercício? Diminui a quantidade? Os prazos estão bons? Então eu senti, assim, um apoio, assim, gigantesco. Os professores estão sempre dispostos a melhorar. Então, se o professor passa um prazo muito curto e a gente está numa semana com prova, com outras coisas, a gente manda e-mail pro professor, o professor, não, pode entregar depois. Então tá bem, assim, flexível. E eu acho que essa questão de aulas é uma tendência, né? A tendência é que a gente comece a fazer um esquema mais híbrido, né? Pra gente ter mais esse tempo de estudo individual e também professores que davam uma aula, por exemplo, começava às 2 horas da tarde e acabava às 6, os professores perceberam que agora eles conseguem dar essa aula em menos tempo, em 2 horas. Uma aula de 4 horas eles conseguem dar em 2 horas. E uma aula que também era em 2 horas consegue ser dada em 1 hora, assim. Então, não sem perder a qualidade, assim, questão de tempo mesmo, para sobrar um tempo maior pra gente conseguir estudar, pra gente, sei lá, fazer questões, que é uma coisa que a Bianca sempre falava, que eles não tinham questões pra estudar. Então, eu só estudava vendo provas antigas dos alunos. Que é uma coisa totalmente legal que a gente faz, e a gente fica entre nós. Toda faculdade tem um esquema, Toda faculdade né? tem um esquema que a gente tem algum jeito que a gente descobre. Que é muito importante, eu acho. Mas que agora, por exemplo, eu tenho abundância de questões. Então, todos os professores, mesmo que seja uma coisa bem básica, tipo, o que você teve? Perguntar a mesma coisa. Mas só pra você escrever, enviar, falar que você estava participando, isso já ajuda. Os professores montam casos, montam um quiz, um formulário, coisa que eu acho que no presencial não teria. No presencial, acho que os professores passariam o ED, mas só de não ter que entregar, pouca gente ia fazer. Eu ia fazer só antes da prova. Então, eu sinto que eu tô estudando mais, assim, que eu tô fazendo bastante coisa. Então, pessoal, pra finalizar agora no nosso hall de perguntas aqui, Bárbara, qual a sua mensagem final sobre esse ano? Pontos positivos, pontos negativos? O que você tem aí de mensagem? Deixa eu ver se alguém te perguntar. AD Unifesp primeiro ano, o que você achou de tudo? Eu acho que de uma forma geral foi bem, né? No começo teve as dificuldades, teve um período de adaptação, começou, parou, depois voltou. Mas de uma forma geral acho que foi bem. Como eu disse, eu acho que o meu ano não foi um dos anos mais prejudicados, porque eu não tive muitas práticas. A gente espera que ano que vem a gente tenha vacina, e quando tiver vacina vai voltar. Claro que enquanto não tiver vacina, né, os professores já comentam isso com a gente, né, eles não dão muitas esperanças, porque a ideia é que talvez no primeiro semestre de 2021 a gente continue com as teóricas online, em casa. E a gente talvez vá só para fazer as aulas práticas. Mas de uma forma geral eu gostei bastante, apesar de não ter vivenciado atividades práticas nas ligas e mais extensões. Eu acho que a gente tá indo bem, assim, online, tô conseguindo estudar, tô conseguindo fazer as coisas e tô gostando bastante, tá sendo bem legal. E aí? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem mais sugestões de temas pra gente gravar com a Bárbara, mandem aqui nos comentários, a gente vai ler todos e responder vocês. E então se inscrevam no nosso canal, vou deixar aqui embaixo também as redes sociais da Bárbara e do pessoal da Unifesp, né, do Brain, como que eu falei pra vocês. Acompanhem eles por lá também, tem muita novidade por aí também. Mediários mais Bárbara, vocês não perdem por esperar. Então é isso aí, gente. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem com quem vocês acham que vão gostar desse conteúdo. E até a próxima!